Graça e paz, amados de Deus, você está no seu, no nosso Point Teológico, estamos aí para mais uma aula, estamos na reta final aí da nossa série, né, Teologia para Iniciantes. Vamos falar hoje sobre o destino dos ímpios, E, para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Poço, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando o conhecimento. Sugiro a você que acompanhe aí, entre lá na playlist, acompanhe aí nossos outros vídeos, nossas outras séries, né? Já estamos aqui no final já dessa série. Sugiro que você acompanhe desde o início, para você pegar aí o mio da fiada, ou o fio da meada, como você bem preferir. E eu peço desde já que você já dê o like, que você compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva aí, ative o sininho da notificação para você receber as lives, as novidades, perfeito? Peço a você também que compartilhe aí nos seus grupinhos de WhatsApp, Facebook, nas suas redes sociais, para ajudar a engajar o canal, né? Dá essa moral aí, dá o like, comente também. Diga aí se você está acompanhando, pastor, estou desde o início, escreve aí, estou desde o início, sim, né? Já assisti todas as 83 aulas, agora é número 84, né? E nós vamos seguindo junto, peço a você também, se você deseja, sente no coração de abençoar este ministério, aqui embaixo nos comentários tem o nosso Pix, você pode fazer aí uma doação de qualquer valor, aquilo que Deus colocar no seu coração. Se você deseja também ser um apoiador fixo, mensal, aí embaixo nos comentários tem o link do Apoia-se. Você vai entrar lá no Apoia-se, vai ver lá a nossa meta financeira, né? Você vai tornar-se um apoiador a partir de R$5. Pastor, posso com mais, posso com 10, amém? Dentro das suas posses, né? Fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp, e quando alcançarmos a meta financeira lá do Apoia-se, vamos, em nome de Jesus, com a graça de Deus, sortear livros de teologia para os apoiadores. Perfeito? Perfeito. Então vamos lá. Destino dos ímpios. Estamos aqui lendo, né? E comentando o clássico de Mayam Prima, conhecendo as doutrinas da Bíblia. E diz o seguinte, lá no último parágrafo, né? O destino dos ímpios é estar eternamente separado de Deus e sofrer por toda a eternidade o castigo que se chama segunda morte. Graças à sua natureza terrível, esse é um assunto diante do qual se costuma recuar. Entretanto, é necessário tomar conhecimento dele, pois é uma das grandes verdades da divina revelação. Pois é, irmãos, é algo que tem que ser dito. Perdão, é algo que tem que ser falado. A gente entende, né? Ateus, céticos, não crentes, dizerem, né? Declararem, o inferno não existe. Mas o que tem nos surpreendido nos dias de hoje, a quantidade incrível, principalmente entre acadêmicos, estudiosos de teologia, percebo isso, né? A quantidade incrível de estudantes, muitos teólogos, muitos estudiosos, declararem que não acreditam na existência de um inferno punitivo, né, de um lugar onde a alma padecerá eternamente. Não. Muitos acreditam que apenas é uma alegoria, apenas um simbolismo, né? Muitos não creem em nada disso. Teólogos liberais, então, nem se fala. Muitos são pastores de igrejas, note, que não acreditam na doutrina do inferno. Se ele não acredita, ele não prega. Então ele fica quieto, se silencia. Ele não fala sobre o destino dos ímpios, o destino daqueles que, se permanecerem rebeldes à oferta do evangelho por toda a sua vida e partir desse mundo sem Cristo, eles não falam para onde eles vão. Outros grupos, como adventistas e testemunhos de Jeová, simplesmente negam a existência de um inferno. Seria algo simbólico para eles. O indivíduo morre e ele fica inconsciente lá no túmulo, esperando a sua ressurreição, né? Para, caso seja ímpio, os adventistas e os testemunhos de Jeová vão dizer que eles serão aniquilados. São chamados mortalistas, né? Não são classificados como imortalistas. Então, note, o ímpio, ele faz poucas e boas de Deus, vive uma vida rebelde, distante do Senhor, aprontando todas, e simplesmente ele vai ser aniquilado, deixar de existir. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia vai dizer que existe um lugar chamado inferno e posteriormente lago de fogo, onde os ímpios, Satanás, demônio, a besta, o falso profeta, todos serão lançados naquele lugar para padecerem, para sofrerem punição eterna. O texto claramente nos ensina isso, e qualquer tentativa de negar isso vai exigir do exegeta ou do exegeta muito malabarismo teológico
vai exigir do intérprete que nega isso muito malabarismo, muitos exercícios teológicos, né, para poder negar esta doutrina que é tão clara, né? Diz assim: por essa razão, Cristo, manso e amoroso, avisou os homens sobre os sofrimentos do inferno. Sua declaração acerca da esperança do céu aplica-se também à existência do inferno. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, João 14:2. O inferno é um lugar de extremo sofrimento, Apocalipse 20:10, onde se tem remorso em razão das lembranças, Lucas 16, verso 19 a 31. Sente-se inquietação, Lucas 16:24, vergonha e desprezo, Daniel 12:2, e desespero, Provérbios 11:7, Mateus 25:41, e onde se associam pessoas vis, Apocalipse 21, verso 8. Opiniões errôneas acerca do destino dos ímpios. O mais divulgado é o universalismo, né? Ensina que no fim todos os homens serão salvos, pois argumentam que Deus é amoroso demais para excluir alguém do céu. Essa teoria é refutada pelas seguintes passagens: Romanos 6:23, Lucas 16:19, João 3:36 e outras. Na realidade, é a misericórdia de Deus que exclui do céu o ímpio, pois este não se acomodaria no ambiente celestial, como também o justo não se adequaria no inferno. O próprio Paulo vai dizer que nem carne nem sangue poderão herdar o reino dos céus. O que Paulo está dizendo com isso? O indivíduo não regenerado. É isso que ele está dizendo. Que o indivíduo não regenerado não pode habitar na eternidade com Deus, não pode viver no céu para todo sempre. E o universalismo ignora tudo isso. Ignora muitos textos claros, né? O universalismo é uma heresia que muitos que têm essa dificuldade de crer que Deus criou um inferno para punir o ímpio eternamente, é uma teoria equivocada, herética, que muitos abraçam nessa tentativa, nessa crença de que no final de tudo o homem será salvo. O homem pode fazer o que bem entender, o crente pode viver, né, declarando-se cristão e viver na gandaia, mas Deus é bom, então vai salvar todo mundo no final das contas. É uma heresia, né? Restauracionismo, que é algo quase que semelhante. A doutrina da restauração de todas as coisas ensina que o inferno não é eterno, e sim apenas uma experiência temporária que tem por fim purificar o pecador para que possa entrar no céu. Se assim fosse, então o fogo infernal teria mais poder que o sangue de Cristo, não é verdade? A experiência também nos ensina que a punição em si não regenera, ela pode restringir, mas não transformar. É algo mais ou menos semelhante ao que ensina a Igreja Católica, o purgatório, né? Teria essa finalidade, purificar as almas para que elas pudessem ir para o céu, né? O limbus patros, né? Não é verdade. Essa ideia de que o inferno, né, o restauracionismo, né? O Champlin, né, o comentarista Champlin, muito conhecido entre os evangélicos, ele tinha um pensamento restauracionista. Ele dizia que o inferno não é punitivo, mas é restaurador, é remedial. O inferno não é para punir, mas para purificar, esquecendo-se que a Bíblia em nenhum momento, a Bíblia declara que o inferno tem o poder purificador. Jamais a Bíblia ensinou isso. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que o único elemento que tem poder para purificar os crentes é o sangue de Jesus. Os partidários dessa escola do pensamento afirmam que o termo eterno na língua grega significa duração de século ou época, e não duração sem fim. É esse debate entre os gramáticos, né, gregos, que entendem do grego. Mas, segundo Mateus 25:41, se a punição dos ímpios tiver fim, então também a felicidade dos justos terá fim. Assim comenta o Dr. McLaren. Abre aspas para o Dr. McLaren. Ao aceitar reverentemente as palavras de Cristo como palavra de perfeito amor e sabedoria infalível, esse autor receita que na avidez de discutir a duração seja ofuscada a realidade da futura retribuição e os homens passem a discutir sobre o terror do Senhor, a ponto de não se impressionarem mais com ele. Vou repetir. Ao receitar reverentemente as palavras de Cristo como palavras de perfeito amor e sabedoria infalível, este autor receia que na avidez de discutir a adoração seja ofuscada a realidade da futura retribuição e os homens passem a discutir sobre o terror do Senhor a ponto de não se impressionarem mais com ele. Pois é, muitos estão discutindo se o grego quer dizer
aion, né? Eternidade com fim eterno, né? Vida eterna, o aion, termo grego, que significa, na língua grega, um período apenas de duração, uma época, ou seja, que tem início e fim, ou significa de fato eterno, que não tem fim. Os defensores do restauracionismo vão, obviamente, ficar com essa ideia de que o inferno não é uma punição eterna. Então há muitas divergências aí, debates entre os gramáticos. Contudo, né, a opinião mais aceita e mais difundida desde os primórdios é que o inferno como um lugar de punição eterna é de fato um lugar de punição sem fim. E demais aqui, os hábitos tendem a se fixar. A tendência do caráter é tornar-se permanente. Não há razão para crer que Deus futuramente, mais que no presente, obriga a pessoa a ser salva. Letra C. Segundo período probatório. Que doutrina é essa? Ensina que todos, no período entre a morte e a ressurreição, terão outra oportunidade para aceitar a salvação. É o que também Champlin ensina também, né? As escrituras, entretanto, ensinam que na morte já se fixou o destino do homem. Hebreus 9, 27, né? Vai dizer isso, né? O homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso o juízo. É interessante quando Champlin vai comentar, como ele não aceita esse versículo, ele vai comentar sobre esse versículo lá na Epístola aos Hebreus, ele vai dizer que o autor da Epístola aos Hebreus não tinha ainda uma visão da perspectiva da verdade sobre a vida eterna, por isso ele não teve esse entendimento, ele fecha dizendo que não há mais esperança e tal. Como assim? A Bíblia se contradizendo? É isso mesmo? Para poder dar respaldo à crença estranha dele, restauracionista, ele prefere dizer que o autor da Epístola aos Hebreus não sabia o que estava dizendo? Como assim? Então ele não cria, né, obviamente, com essa declaração, que a palavra de Deus é inspirada, infalível. Com certeza não cria. Ainda que ele não diga isso diretamente de forma clara, né? Além disso, quantos aceitarão a oportunidade atual se pensarem que haverá outra? E, segundo as leis da natureza humana, se negligenciarem a primeira oportunidade, eles estarão menos dispostos a aceitar a segunda. Já os restauracionistas vão usar esse argumento ao contrário. Eles vão dizer o seguinte: sabemos que a maioria da humanidade, a maioria das pessoas não aceitarão a Cristo, vão partir dessa vida sem Cristo. Por isso, Deus vai ter que dar uma segunda oportunidade para esse povo. E aí? É uma doutrina que, se comparada à ortodoxia, é uma doutrina herética, né? Aniquilamento, ou aniquilacionismo, que é outra teoria, né, herética sobre o destino dos ímpios. O que o aniquilacionismo ensina? O Meyer Peon diz o seguinte aqui, ó: ensina que Deus aniquilará os ímpios. Os partidários desta doutrina citam 2 Tessalonicenses 1,9 e outras passagens que afirmam que os ímpios serão destruídos. Contudo, o sentido da palavra, conforme usada nas Escrituras, não é aniquilar, mas causar ruína. Se nesse versículo a palavra destruição significa aniquilar, então a palavra eterna, no mesmo versículo, seria supérflua, pois aniquilamento só pode ser eterno. Note bem, eu ouvi uma analogia muito interessante sobre essa questão de destruir, sofrer ruína. Olha só, os aniquilacionistas dizem: a alma vai deixar de existir, ela vai ser aniquilada. Mas a ortodoxia diz: não, ela não será aniquilada, ela vai sofrer ruína, sofrerá perda. Por exemplo, você quando tem um carro, né, você faz o seguro, né? Se você bater com o carro, aí você vai lá no seguro e você diz assim: ó, tive perda total. O carro sofreu o quê? Perda. O carro foi arruinado, certo? Perda total. Aí você vai requerer lá o seu seguro. A pergunta que eu te faço: o carro deixou de existir? Não, ele existe. Tá lá, mas é um montoado de lata, né? Agora tudo amassado, não consegue andar, mas tá lá o motor, tá lá a suspensão toda quebrada, a lataria toda amassada, ou seja, aquele carro sofreu uma perda, sofreu uma ruína, mas ele não deixou de existir. Assim também, a ortodoxia vai ensinar: destruído, em 2 Tessalonicenses 1,9, que é o texto que os aniquilacionistas tomam para si para dizer que a alma vai ser aniquilada, não significa deixar de existir. Ela vai existir, mas sofrerá perda, ela sofrerá ruína, assim como o carro
quando a gente diz houve perda total, você não consegue andar, mas o carro existe. Ele vai para um depósito e vai estar lá. As peças, tudo lá. Não pode mais andar. Você está entendendo? O que mais diz aqui o Maia P1? Diz o seguinte: também citam passagens que expõem a morte como a pena do pecado. Mas nesses casos refere-se à morte espiritual e não à morte física. E morte espiritual significa separação de Deus, tem que saber distinguir isso. Então eles mesclam, né, os teóricos aniquilacionistas, que geralmente são os adventistas, Testemunho de Jeová e outras pessoas também que são pensadores independentes, não fazem parte nem dos adventismos nem dos Testemunho de Jeová, mas pensam desta forma. Eles mesclam textos que falam sobre a morte física e a morte espiritual, só que se esquece que a morte espiritual significa a separação de Deus, é a segunda morte, a morte eterna. A promessa de vida feita ao obediente não significa o dom de existência, pois esse dom todos os homens possuem. E se a vida como um galardão não significa o mero dom da existência, então a morte como penalidade também não significa a mera perda de existência. Ok? Então, é um debate muito acirrado, irmãos, muito acirrado, para que você possa ter o entendimento correto. Você precisa refutar essas principais 4 heresias. Então, fazendo um resumo aqui, que é o universalismo, né? Que é a ideia de que todo mundo vai ser salvo no final das contas. Nem se importa se você vive no pecado, não tem nada a ver, não. Deus é bom. Quem ensinava isso, né? Ensinou isso no século III, foi o teólogo pai da igreja, Orígenes, né? Ele chegou ao extremo de dizer que Satanás e os demônios seriam restaurados. Olha só. Olha só. Uma heresia, claro. O restauracionismo, a ideia de que o inferno não é punitivo, né? Eterno não é eterno, mas é um período de tempo. Então, se o inferno não é punitivo, ele é remedial. Ele vai trazer essa cura, ela vai trazer essa purificação, esquecendo-se que quem purifica dos pecados é o sangue de Jesus, né? E isso se dá antes da morte física, antes da morte biológica, não pós-morte biológica. E a terceira, só fazendo essa síntese aqui no final, é o período probatório, né? E muitos vão declarar que o que estaria fazendo aí a alma, né, nesse período, no estado intermediário dos mortos, né? Muita gente aí fala muita coisa equivocada a respeito, né? Os adventistas vão dizer que a alma estaria no sono, o sono da alma estaria inconsciente. O católico vai dizer que existiria um limbo, patros ou purgatório, onde as almas vão para serem purificadas, purgadas, para poder depois ir para o céu. São coisas que não estão na Bíblia, são invenções aí da Idade Média, né? Uma teologia desenvolvida aí, baseadas num paganismo estranho. Uma das principais também é o aniquilacionismo, né? A ideia de que Deus vai aniquilar a alma dos ímpios. O ímpio morre e ressuscita para depois ser aniquilado, para deixar de existir. Essa seria a punição dele. Não é isso que as escrituras ensinam. Tá certo? A gente fica por aqui. E a próxima aula vamos falar sobre a segunda vinda de Cristo. Né? A segunda vinda de Cristo. Não sei se eu vou conseguir terminar. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 páginas. Talvez termine, talvez sim, talvez não. Seria a última aula. Fecharemos com 85 vídeos, 85 aulas esta obra. Seria bênção, né? Vamos ver se Deus nos dá essa graça. Mas eu fico por aqui. O próximo tema é a segunda vinda de Cristo. Deus abençoe sua vida de maneira rica e abundante e até a próxima.